Eliane, sexto e sétimo anos, e a professora Sandra, no oitavo ano. Então, Marisa, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo, um prazer estar aqui com vocês. Foi muito gratificante, foi e está sendo, né? Muito gratificante, os alunos empenhados, se destacando cada vez mais, e daqui a pouco a gente vai poder comprovar isso aí através dos trabalhinhos deles. E assim, a gente fica enriquecido com tudo que aconteceu, com tudo que está acontecendo. Por ser muito gratificante, né? A gente fica assim, nossa, a gente fica empolgados junto com eles. Eles são maravilhosos. E eu vou chamar a professora... Tenho certeza disso, né? Eu, de antemão, agradeço, né, o seu empenho aí junto com a professora Leliane, que parece que está chegando agora, né? Para conversar tá aí com você, Marisa. Tá chegando neste momento. Ei, Leliane! Olá! Tudo bom, Leliane? Eu acho que ninguém melhor do que você para falar um pouquinho do trabalho do sexto ano, do livro, de tudo que foi trabalhado. Sim, Elga. O nosso livro, né, trabalhado com as turmas do sexto ano, foi o livro A Voz do Silêncio, da autora Gisela Dalla Porta. Então, assim, uma leitura maravilhosa. Os alunos amaram a leitura desse livro, né? Durante as aulas nós fizemos leituras e fizemos esse trabalho, desenvolvemos aí todo esse trabalho. É verdade. Eles ficaram encantados ali quando eles conheceram a personagem Nádia, né? E uma coisa interessante que vem falar dessa história, Elga, é que essa personagem, Nádia Marisa, significa esperança, sabiam? Nádia significa esperança. E ela encontrou uma pessoa, né, que levou, né, trouxe para a vida dela, levou para a vida dela ali a esperança através de um gesto de solidariedade. Então, assim, é uma obra que trabalha a questão da inclusão social, porque Nádia é deficiente auditiva. Então, assim, os nossos alunos do sexto ano, né, estão trabalhando aí, estão lendo uma obra, leram, né, a obra que vem tratar desse tema, né, tão atual, um tema que nós precisamos, né, estar sempre aí alertas, né, e elas se enriqueceram, como você mesmo disse. Foi uma obra enriquecedora, trabalhos maravilhosos que eles desenvolveram. Tá bom? É verdade. Foi sim, foi sim. Eu pude presenciar isso tudo. E agora, todos que estão nos assistindo também verão. Nós vamos passar, então, agora, neste momento, o vídeo do livro A Voz do Silêncio, do sexto ano. Olá, eu sou a aluna Maria Fonseca, do sexto ano C do Colégio Central, e hoje eu vim fazer um trabalho de literatura e redação da professora Leiliane Braga. O meu grupo é formado por Manuela Leite, Marcela Rabelo, Yasmin Azevedo, Isabela Miucchi e por mim. O livro em que eu vim fazer o trabalho é o livro A Voz do Silêncio, escrito por Gisela Dalla Porta. Uma mulher chamada Rosa morava com seus 5 filhos em uma favela. Chegava tarde em casa, pois passava o dia trabalhando. Uma de suas filhas se chamava Nádia. Ela era surda e muda. Rosa, sua mãe, só descobriu que Nádia tinha a deficiência quando ela tinha 3 anos de idade, pois estava sempre ocupada trabalhando. Certo dia, trabalhando na casa de uma de suas patroas, Rosa levou sua filha Nádia. Sua patroa, Dona Samara, perguntou a Nádia qual era o seu nome. Rosa disse que Nádia não poderia responder, porque era surda e também muda. Samara disse que o nome era muito belo e significa esperança. Samara ficou comovida e quis saber mais sobre o assunto. Rosa disse a Samara que Nádia nunca tinha ido ao médico, pois não tinha condições. Samara se espantou. Rosa comentou que estava pensando em se mudar para o Nordeste, onde tinha parentes e uma casinha decente para morar.
Samara pensou em ficar com a Nádia para ajudá-la, pois sabia que não tinha como Rosa tentar melhorar a situação no Nordeste. No mesmo dia, Samara comentou com seu filho Gustavo, que não gostou da ideia, porque era filho único e muito mimado. Então, ele reclamou sobre isso no jantar para o pai dele, Rodrigo, que não sabia da ideia. Rodrigo ficou bravo com isso e disse que seria muita responsabilidade para eles. Samara, muito confiante da ideia, fez com que Rodrigo concordasse. Rodrigo teve uma conversa com Gustavo e ele se comoveu e decidiu dar seu quarto de brinquedos para Nádia dormir. Samara falou com Rosa e ela concordou em deixar Nádia por um tempo. Samara falou com seus advogados e conseguiu a guarda provisória de Nádia. Depois disso, Rosa foi para o Nordeste e deixou Nádia com Samara. Nádia, quando se mudou, ficou meio assustada com tamanha paz, tamanha atenção que todos tinham com ela. Samara levou a Nádia ao médico e ele disse que ela precisava de 2 aparelhos auditivos diferentes, que eram muito caros. Aparentemente, Samara e Rodrigo não tinham o dinheiro, mas eles deram um jeito e conseguiram comprar, mesmo ficando endividados até o pescoço. Ela aprendeu 12 palavras, uma coisa extraordinária e surpreendente, e vivia as repetindo. Au, au, papai, mamãe, pé, bumbum, tchau, oi, brr, piu, piu, acabou, mão e dá. Depois de um ano, Rosa volta do Nordeste para buscar Nádia. Porém, Samara não quis que Rosa levasse Nádia com ela para o Nordeste. Primeiro, Rosa ficou brava e não quis deixar Nádia com Samara, mas depois Rosa compreendeu e deixou ela ficar o tempo necessário. Acabou que Nádia ficou com sua família adotiva. Nádia aprendeu as palavras e teve uma vida normal. Cresceu e tinha planos de entrar na faculdade para ser advogada. Sua prioridade profissional será a defesa e a inclusão social de pessoas deficientes. Fim. Gente! Que gracinha, né, Liliane? Lindo. Lindo! Olha, vocês estão de parabéns esse ano, muito lindo mesmo. Eu fico muito orgulhosa. Nós ficamos, né, Liliane? Muito orgulhosa, encantada. Eles são maravilhosos. Sim, sim. E olha, eles fizeram mais um outro vídeo de biografia. Sim. Produziram, Liliane? Foi, Elvia. Eles amaram, né, conhecer a obra, conhecer a autora. Isso, da Giselle Della Porta. Então, vamos ver esse vídeo? Vamos ver o vídeo, então, da biografia de Giselle Della Porta. Meu pai um dia perguntou para mim: o que você quer ser quando crescer? E eu disse: quero ser escritora. Ele falou: então você precisa começar a ler desde já. E a minha casa era uma ilha, cercada de livros por todos os lados. Giselle Della Porta Nicoleles. Giselle Della Porta Nicoleles nasceu em São Paulo em 27 de outubro de 1938, no bairro da Liberdade.
O primeiro livro que ganhou foi Reinações de Narizinho, e depois ganhou a coleção inteira, que tem até hoje. Depois disso, Giselda não parou mais de ler. Formou-se em jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero. Exerceu também o jornalismo em publicação dirigida ao público infantil e juvenil. E trabalhou como coordenadora editorial em 2 coleções juvenis. Foi sócia fundadora do Centro de Estudos de Literatura Infantil e Juvenil, cujo acervo se encontra atualmente na USP, Universidade de São Paulo. Publicou seu primeiro livro em 1974, Coruja Lelé. Foi assim que descobriu seu verdadeiro caminho, a literatura infantil e juvenil. Suas obras abrangiam mais de 100 títulos entre livros infantis e juvenis, ficção, poesia e ensaios publicados por dezenas de editoras, com centenas de edições e milhões de exemplares vendidos. Algumas de suas obras são Amor Não Tem Cor, Canta Sabiá, Como é Duro Ser Diferente, De Sonhar Também Se Vive, Eu Tropeço e Não Desisto, Melhores Dias Virão, Viver é uma Grande Aventura. Que bom seria se todas as casas fossem ilhas cercadas de livros por todos os lados. Me sinto realizada, porque eu consegui fazer aquilo para o qual eu nasci. Eu nasci para escrever, eu vivo para escrever. Giselda Laporta Nicoleles. Que lindo, né? Eles são muito talentosos mesmo. Eu fico assim fascinada. Eliane, fala um pouquinho para a gente agora da turma do 7º ano, o livro que eles trabalharam, qual o tema abordado. Elvia, olha, no 7º ano, nós trabalhamos, né, com o livro Pretinha Eu, do autor Júlio Emílio Braz. Então, assim, um livro maravilhoso, né, que traz aí a temática da discriminação, do preconceito, o bullying vivido lá, né, as situações vividas pela personagem Vânia, né, que se tornou querida ali dos alunos. E, assim, foi também uma leitura engajada, né, um tema, né, muito atual. Então, assim, as crianças trabalharam, se envolveram aí com a leitura desse livro, ficaram encantadas, né, e desenvolveram os trabalhos. Além desse trabalho, né, com o livro, fizemos outros trabalhos paralelos, e, assim, foi maravilhoso. Mais uma vez eu digo, foi enriquecedor. Então, trabalhar com livros, né, com obras que trazem essas temáticas, que fazem aí os nossos alunos refletir, né, leva os nossos alunos a terem aí uma consciência, né, do papel de cidadão, né, na sociedade. Então, assim, é maravilhoso. É maravilhoso a gente ter a oportunidade, o privilégio de ter obras desse porte, né, poder trabalhar com obras desse porte aí na nossa escola. Então, o Colégio Central o Colégio Central prima por esse trabalho, é um trabalho desenvolvido, é um trabalho de leitura desenvolvido. Então, é maravilhoso a gente poder trabalhar num ambiente assim, né, que valoriza a leitura, né? Então, assim, foi maravilhoso trabalhar também com essa obra. Foi sim. Então, vamos assistir o vídeo do 7º ano Pretinha Eu, de Júlio Emílio Braz. Tudo que você falou, Liliane. Vamos lá, Elvia. O livro Pretinha Eu representa situações de racismo do dia a dia, em que acontecem em colégio de elite, onde só frequentam alunos brancos, onde nunca antes frequentam alunos negros. O autor do livro é Júlio Emílio Braz. As ilustrações são de Renato Alarcão e a capa é de Didier Dias de Moraes. A capa faz a gente compreender melhor a história. Os traços estão caprichados, as cores estão bem vivas, o que vai chamar a atenção do leitor para a personagem principal que é retratada na história. Nesse livro, o autor nos apresenta um tema bem atual que nos faz pensar e repensar nas nossas atitudes como cidadãos. A história apresenta Vânia, uma aluna nova que chegou no Colégio Harmonia,
onde só frequentavam alunos de alta sociedade. Até então, o que há de errado nisso? É o fato de Vânia ser a única e a primeira aluna negra daquela escola. Isso faz despertar nos alunos novas e várias reações, inclusive reações racistas. Vânia tinha ganhado uma bolsa de estudos do senhor Epaminondas. Logo que começou a frequentá-la, ouvia vários apelidos e os que mais ouvia era Pretinha. Vocês acham que Vânia ficou triste? Não, ela mostrou que ela era dedicada, inteligente e esperta, a melhor aluna da classe. Os outros alunos começaram a se sentir inferiores, porque mesmo sendo desprezada por todos, ela tinha o melhor resultado na classe, se destacando. A presença de Vânia gerou ciúmes em Carmita. Ela proibiu que suas amigas fossem amigas de Vânia e, ao mesmo tempo, incentivou que as meninas implicassem com Vânia. Vânia começou a fazer amigos. Ela estava sempre rodeada de colegas. Carmita e seu grupo começaram a implicar com ela por conta disso. Seu grupo e Carmita achavam muito estranho Vânia estar sempre de casaco. Então elas descobriram que ela tinha 2 buracos debaixo na camiseta. Então elas esperaram a aula de educação física para pegarem o casaco dela, colocou dentro da mochila e esconderam. Aí Carmita fingiu que ia dar um livro para a Vânia, para que ela levantasse o braço e todo mundo visse. Era risadinha pra cá, risadinha pra lá. Vânia ficou muito chateada. Vânia ficou alguns dias sem ir à escola. Com tantas maldades de Carmita, Bel, de seu grupo, começou a se sentir mal. Bel não tinha nada contra a Vânia, mas sua pele também era negra. Mas ela perguntava para si mesma: eu também sou pretinha? Esse questionamento feito por Bel está no título do livro Pretinha Eu, porque sua mãe, uma mulher branca, é casada com um homem negro. Ela, toda vez que ia ver os álbuns, ela só via mais foto da mãe com sua família do que com o pai com sua família. Toda vez que ela ia perguntar, ele não gostava de tocar nesse assunto. Ele sempre dizia: você é moreninha. Após a volta de Vânia, Bel resolveu ir conversar com Vânia. Carmita não gostou, falou assim: nós não somos mais amigas. Na época da festa junina, a professora escolheu Vânia para pegar o papel de noiva, junto com o Beto. Mas antes, esse papel era de Carmita. Mas ela não gostou nada dessa troca. Nos ensaios ficavam desqualificando e reclamando de Vânia. No dia da festa junina, Vânia já estava com o vestido de noiva prontinha. Veio Carmita com cachorro-quente com muito molho e jogou nele. Vânia ficou com tanta raiva que deu um soco em Carmita. Mesmo toda suja, a Vânia resolveu dançar. A turma ficou em segundo lugar, mas a professora Renata dizia que eles eram vencedores. Os professores do Colégio Harmonia entraram na sala de aula e falaram que haveria uma aula muito diferente sobre discriminação. Vânia observou que não tinha nenhum professor negro. Talvez o fato fosse porque a escola era elitista. Carmita continuava a implicar com Vânia e Bel, mas elas não ligavam. Elas falavam que não é bom brigar nem com soco nem com palavrões, porque o silêncio evita o estresse. O livro apresenta muitas atitudes que com certeza precisam ser mais discutidas e refletidas pela sociedade. É uma história muito boa. Ela nos mostra que a gente tem que respeitar as diferenças um do outro. O que importa mesmo é o interior de cada um. Trabalho de literatura e redação. Resenha produzida pelos alunos do 7º ano B, Igor José, Júlia Gomes, Cauã Borges, Laura Pompilho, Clara Azevedo e Laura Moura. Professora Leiliana Braga. Uau! Que gracinha! Mais um vídeo que vai ficar famoso, de tão lindo. Parabéns, envolvidos. Parabéns, alunos. Parabéns, Leiliane. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada. Parabéns, meus amores. Parabéns, meus amores. Foram muitos meses
difícil, mas valeu a pena, não é mesmo, Liliane? Valeu a pena. Graças a Deus, né? Eu vou chamar então a nossa diretora, a Marisa, que vai dar continuidade agora com uma bela surpresa para gente. Marisa? Oi, Elvia. Eu já emocionada, né? Quero agradecer a Liliane, aos alunos do 6º, 7º anos, aos pais, né, os responsáveis, que sem vocês, né, nada disso seria possível, né? E aí, nós vamos fazer a biografia de um autor de forma diferente. Eu quero chamar aqui agora Júlio Emílio Braz, autor do livro do 7º ano. Olha que bela surpresa, que presente, Júlio Emílio. Você não imagina. Não, eu tenho essa ideia. Eu descobri que você é daqui pertinho de nós. Sim. Você é de uma cidade de Minas. Sim, é isso? Pertinho. Isso, é próximo. Talvez o quê? 2 horas e tanto, dependendo do carro, né? Já esteve conosco, né, Júlio Emílio? Sim, sim. Em 2007. Não faz tanto tempo assim, né, Júlio? Não, estamos bem conservados, inclusive, jovens. Olha só, estamos bem, graças a Deus. Eu quero dizer que é um prazer, é um orgulho ter um autor de tamanho, renome, como é você. Posso chamar de você, né? Certamente. Não precisa. Eu não sou chegado a cerimônias, não. Somos todos vocês, viu? Que bacana. Então, eu descobri também que você aprendeu a ler sozinho, é isso mesmo? Assim, é muito engraçado, né? Porque hoje, assim, quando eu já fui em algumas escolas e falei que, não, com 5 anos eu aprendi a ler em casa. Aí a gente encontra crianças que hoje já são fluentes até em alguns casos, né? Um pouco raros. Que começaram com 5 anos. Né? Então, hoje eu já não sou novidade, mas no meu tempo eu era novidade. Né? Até porque as condições, o lugar é muito pobre. Para você ter uma ideia, eu tenho uma sobrinha neta, que eu herdei, né? Num casamento assim meio estranho aí. Ela tem 2 anos e ela lida com o celular melhor do que eu. Estou morrendo de vergonha. Entendeu? Então, assim... Mas eu aprendi a ler em casa, né? Eu nasci em Minas Gerais, bem próximo daí, e vim para o Rio com 5 anos. Eu cheguei até a morar uma certa temporada em Macaé também, mas definitivamente eu fui morar no Rio. E assim, a gente era uma comunidade muito pobre, né? Que hoje eles chamam de Complexo da Maré, mas era uma das favelas do Complexo da Maré. E eram umas palafitas, então não tinha nem televisão, sabe? E eu sempre brinco com as crianças que a alternativa era brincar com a minha irmã. Por isso que eu me tornei um grande leitor, né? E aí eu tinha a minha mãe... é engraçado isso, né? Que eu sou fruto de... O escritor é fruto de 2 pessoas que eram analfabetas, né? E, coincidentemente, o nome das 2 era igual, Geralda. Né? A minha mãe, Dona Geralda, que... Ela não sabia ler, só sabia escrever o nome, mas ela tinha uma verdadeira paixão por 2 coisas na vida dela. A escola, que ela não pôde ficar durante muito tempo, e os livros. Então, ela fazia questão de comprar livros para os filhos, eu e minha irmã. Né? Uma vez apareceu um homem vendendo livro lá onde nós morávamos, ela passou uma conversa nele e conseguiu fazer um crediário de livros. E aí ela comprava nele livros que ela, inclusive, nem sabia ler. Né? E eu tinha uma tia, que era a irmã mais velha do meu pai, cujo nome também era Geralda, e ela também ela era empregada doméstica na casa, aquelas que ficavam na casa do patrão a vida inteira, né? Acho que nem existe mais. E ela, quando ia visitar a gente, era uma vez por mês, ela pegava livros e revistas que os filhos do patrão não queriam mais e levava para mim e para minha irmã. Os leitores surgiram dessa alquimia entre as 2 Geraldas e o interesse, né? Sabe? Eu e minha irmã somos grandes leitores por causa dessas 2, né? E minha mãe, inclusive, é aquelas que, quando está com o livro na mão, a panela queima. Né? Nossa biblioteca, Júlio, como eu estava te falando agora há pouco, né, que a gente já teve um breve bate-papo aí, nós temos muitas obras suas, muitas. E uma delas foi adotada mais uma vez, tá? Porque já adotamos muitas vezes, Pretinha Eu, né? E aí nós chamamos um aluno para representar os demais alunos do 7º ano
e ele gravou um vídeo, porque tamanha emoção, né? E ele vai fazer umas perguntas para você. Tá bom? Tudo bem? Uhum. Então, nós vamos agora ver o nosso aluno Miguel Alves. Olá, eu sou o aluno Miguel Alves. Estou aqui representando os alunos do 7º ano. É uma honra e uma alegria para todos nós do Colégio Central ter um autor participando da nossa feira literária. Estou muito feliz por entrevistar o autor do livro Pretinha Eu. Obrigada pela sua presença, Júlia Emílio Braz. Mas antes de falar isso, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz pela sua presença também, porque é a primeira vez que eu conheço um autor de um dos livros que eu já li. E é uma honra para mim conversar com você, Júlio, porque desde pequena eu sempre gostei muito de ler e meu presente favorito de aniversário eram livros. Então, muito obrigada por você nos ensinar sobre o racismo e o preconceito e trazer esse tema muito importante para nós. Dito isso, vamos às perguntas. Júlio, como e quando você percebeu o gosto pela leitura e principalmente pela escrita? Que obras e autores marcaram sua vida? Hoje você já tem mais de 100 livros infantos e juvenis publicados. De onde vêm as inspirações para suas histórias? Pretinha Eu apresenta uma temática muito importante para a nossa vida em sociedade, o racismo e o preconceito. O que lhe motivou a escrever esse livro? Que conselho você daria aos alunos do Colégio Central que têm o sonho de ingressar na carreira de escritor? Foi isso, muito obrigado e adeus. Ele muito emocionado de falar com você, Júlio. Uhum. E como ele fez 3 perguntas, vamos uma de cada vez, né? Vamos lá. A primeira pergunta eu achei bem interessante, que foi como e quando você percebeu o gosto pela leitura e principalmente pela escrita, quando começou a escrever, né? Vamos lá. Pela leitura, praticamente desde que a primeira coisa que eu pude ler caiu na minha mão. E não foi nenhum livro. Na verdade, curiosamente, foi um encarte que vinha no Jornal Globo alguns anos atrás, há muitos anos atrás, chamado Globinho, que eram histórias em quadrinhos. As minhas primeiras leituras foram histórias em quadrinhos, né? E aí eu tinha 6 para 7 anos, eu fiquei apaixonado por histórias em quadrinhos e por leitura, sabe? Porque não tinha televisão, mas tinha um rádio. E na rádio ainda passava rádio novela, mas foi a última que passou na Rádio Nacional, depois acabou. Então, assim, começou com 6 anos e nunca mais acabou. Eu sou um compulsivo devorador de livros, né? Agora, escrever, a paixão pela escrita, começou por interesse. Eu vou me entregar aqui agora. Como eu aprendi a ler em casa, e eu aprendo muito depressa, né? Eu cheguei na escola no primeiro ano e, basicamente, estudar mesmo, eu só estudei 1 ou 2 meses, porque eu já sabia ler, aprendi a escrever, sabia somar e diminuir. Então, eu fiquei à toa na escola. Só que quando eu comecei a ficar à toa, criança de 7 anos não fica à toa na escola, infelizmente, né? E aí eu comecei a ser um grande frequentador da sala da diretora. Né? Olha! Você pode imaginar, porque a mãe era muito rigorosa e não gostava de buscar filho na sala da diretora. Então, o que acontece? Eu comecei a ouvir aquela famosa frase que, inclusive, meu amigo Miguel já deve ter ouvido, né? Que em casa a gente conversa, e o chato é que não tinha conversa, né? Então, eu parei com essa brincadeira, né? E eu tinha que encontrar um jeito de agradar a professora. E começou com um ditado, porque como eu era o único da sala que lia, mesmo livros que eu não entendia, eu tinha um cabedal de um vocabulário gigantesco para meus colegas que não liam nada. Então, eu virei o rei do ditado, e posteriormente, lá para os 9 anos, começaram a aparecer as redações, e eu sou de escola pública, e tinha muito concurso entre as escolas de redações, e eu comecei a ganhar muito concurso. E aí a professora se encantou comigo, e eu me encantei com ela, porque uma das coisas que ela fez muito bem para mim é não me mandar mais para a sala da diretora, né? E aí, outra coisa. E aí eu comecei a gostar de escrever. Eu teve uma época que até carta para namorada de colegas eu escrevia. Poxa vida! Ele perguntou também, Júlio, que obras e autores você, assim, que marcaram a sua vida, né? Que você gosta, que marcaram a sua vida. Geralmente todo autor infanto-juvenil acaba sempre caindo na vala comum do Monteiro Lobato, né? Não, Monteiro Lobato.
Mas, infelizmente, ou felizmente, né, eu me encantei por outros autores. Tinha dois, na verdade. É até engraçada a história, porque eu sempre achava assim, é meu favorito nacional, meu favorito internacional. Aí eu fui descobrir que os dois eram nacionais, né? O primeiro era o Orígenes Lessa. Um dos primeiros livros que eu li de autor nacional foi Memórias de um Cabo de Vassoura. Esse livro fez a minha cabeça, eu fui apaixonado por ele, sou apaixonado por ele. E o outro é engraçado, que o nome do homem era Malbataan. Aí eu vi Malbataan, e o que eu pensei? Que não é brasileiro, ele deve ser algum estrangeiro, presumivelmente árabe. Bom, mas não era, né? Depois, muito tempo depois, eu tinha uns 12, 13 anos, descobri que o nome dele era Júlio César de Melo Souza. Ele era professor de matemática do Colégio Pedro II e Malbataan era um pseudônimo. Era um pseudônimo. Aliás, você teve muitos pseudônimos que eu também descobri. Sim, sim. Numa determinada época aí. Teve uma época que eu fiz... os mais novos nem sabem o que eu vou falar aqui, porque esse tipo de produção acabou. Mas há muitos anos atrás, até meados dos anos 90, tinham livrinhos que vendiam em banca de jornal, chamado livro de bolso, obviamente porque cabia nos bolsos, né? E eu escrevi muito daquilo para sobreviver, porque desde o princípio eu resolvi viver de escrever. Então, quando você vive de escrever, tu escreve até bula de remédio, não tem salvação, né? Escreve tudo, né? Escreve tudo. E aí, o que acontece? Eu fiz muitos eram histórias de bang, faroeste, né? E, assim, como eu tinha que fazer muitos para sobreviver, eu não podia botar todos com o mesmo pseudônimo. Então, eu e o dono da editora começamos a inventar um monte. Eu cheguei a ter 39 pseudônimos. 39. Isso, né? Então, assim, foi... Desde sempre eu tenho essa paixão por escrever, por contar histórias. E de onde vem essa inspiração? Foi a última pergunta que ele fez. Com tantos livros, eu sei que são mais de 100, mas eu não sei se você sabe exatamente quantos são, porque a gente acaba perdendo as contas, né, de tantos, mas de onde vem a inspiração? Primeiro, até meados de outubro do próximo mês, né? Eu vou ter 189. Nesse meados 189. De outubro, vão estar saindo pelo menos 3 novos, 3 ou 4, e aí a conta vai, né? Vai aumentar. Vai aumentar, né? Vai aumentar. Agora, outro dia me perguntaram numa outra live se eu estava sentindo muito falta, se eu estava me incomodado de estar trancado dentro de casa. Não estou incomodado porque a minha função como profissional de escrita é ficar trancado em casa escrevendo. Agora, o que está me fazendo falta, mas muita mesmo, é uma coisa que faz parte do meu processo criativo, é a rua. Porque, para criar, eu ando de ônibus, eu ando de metrô, ando de trem, até de barca. Quando eu vou em Niterói, eu não vou pela ponte, eu vou pela barca. Porque eu gosto de fazer uma coisa que, inclusive, é muito feia. Minha mãe vivia falando que era feio. Eu adoro ver... Você vive no Rio de Janeiro, atualmente. Isso. Vivo no bairro... Há muitos anos já, Hein? Como é que Há muitos anos? Olha, há muitos anos já? Eu moro no Rio de Janeiro há 56 anos. Eu sou um carioca, sou mineiro de nascimento, carioca por afinidade, né? Isso aí. E aí eu adoro andar de ônibus, conversar com as pessoas, e conversar com as pessoas e ficar, inclusive, fazendo uma coisa feia, que é ouvir a conversa dos outros, né? É que faz o meu processo criativo. Vários dos meus livros surgiram de conversas que eu ouvi, conversas que eu troquei com outras pessoas, né? A minha mãe, o sonho dourado da minha mãe era que eu fosse padre, né? E eu falei, se eu fosse padre, eu ia ser padre confessor, né? Porque basta olhar para mim que quer bater papo comigo. Então, seria um padre de fácil conseguir confissão dos fiéis, né? Então, assim, a única coisa que me incomoda é essa. Meu processo criativo não pode prescindir de contato com seres humanos, né? Para bater papo, para trocar ideias, né? Antigamente a garotada escrevia mais cartas, né? De papel. E eu recebia muitas cartas e me correspondia com um monte de crianças, porque eu acho muito gostoso essa coisa de carta, sabe? O humano é um escritor. As pessoas pensam que só escritor sou eu. Não. Todo ser humano é um escritor. Meu pai, ele no primário, mas ele, quando queria falar com o irmão dele lá em Minas, ele pegava o papel de pão, fazia uma carta e mandava. Tudo bem que estava cheio de erro de português, mas o texto do meu pai tinha as 4 coisas básicas de qualquer texto: começo, meio, fim e coerência. Agora, de todas as suas obras, Júlio, aí é uma pergunta já minha, de todas as suas obras, tem aquela especial?
Ah, tem, sabe? Todo pai que fala que todos os meus filhos são iguais, no fundo é meio mentiroso, porque... Olha! É chato dizer isso, porque muitas vezes incomoda as crianças, acho que meu pai não gosta de mim. Mas tem um sempre que é aquele, assim, que você sabe que pode abrir o coração para ele. É da natureza humana, não adianta ficar fingindo. Então, eu também, na literatura, eu tenho um livro chamado Crianças na Escuridão, que é a melhor coisa que eu já fiz até hoje. Esse aí, né? Esse aqui. Isso, ele é o meu melhor, é o filho mais querido, é o que tem mais publicações também fora do Brasil, tem prêmios fora do Brasil, e é uma história, assim, eu sou conhecido por escrever sobre temas tristes, né? É um tema muito triste, que ele fala de meninas... Temas sociais, né, que falam das questões, das mazelas, mas que são importantes compartilhar com os nossos adolescentes, né, porque isso contribui com a formação deles, né? Então, eu acredito que um aluno que leu um livro seu neste período de pandemia, ele aprendeu muito, né? Sim. Porque são reflexões sobre questões sociais muito importantes, né? Este aqui, principalmente, né? Ele é meu queridinho, viu? Assim, aquele que eu... Todos, eu gosto todos dos 187. Mas aí tem, sei lá, eu não sei se é porque... chama Crianças na Escuridão. E eu acho que existem dois tipos de crianças na nossa vida. Tem os na escuridão, que são esses que vivem para sofrer, sem nenhuma oportunidade, sem pai, sem mãe, e os que estão na luz, que mesmo sendo pobre, como foi o meu caso, tem um pai e uma mãe. Porque quem tem um pai e uma mãe já está com uma luz de LED na casa dele, entendeu? Não é uma lamparina, né? Porque toda luz vem de pessoas que nos põem no mundo, né? Porque dá um trabalho. Depois que eu pus um filho no mundo, descobri, dá um trabalho danado, viu? Ok. Tem um que ganhou um prêmio Jabuti, né? Que foi o Saguairu. Saguairu. É assim que pronuncia. Isso, é essa pronúncia mesmo. Esse foi um premiado, assim, entre tantos, né, que você já teve, como Crianças na Escuridão também, né? O Saguairu ganhou o prêmio em 89. Prêmio de autor 89. E agora ele está sendo relançado porque por conta dessas coisas que a história se passa no Pantanal. Então ele está sendo relançado com essa informação que se passa no Pantanal, porque atualmente o Pantanal que nós estamos vendo não é aquele Pantanal que me inspirou a escrever o livro. E aí, Júlio, para não, né, te ocupar muito, porque a gentileza foi tão grande, eu gostaria de saber se você quer deixar uma mensagem para os nossos jovens, nossos alunos que estão te vendo, estão te ouvindo, assim como o Miguel Alves aí, que foi o entrevistador e fez as perguntas para você, de incentivo, né, para que eles continuem lendo, né, da importância que é a leitura. Gente, Miguel e coleguinhas, e professores, pais... Todo mundo, sabe? O grande capital do homem no século XXI não é dinheiro. E dinheiro, sabe, é uma coisa que vai e volta, né? O grande capital humano, inclusive para os pais em relação aos filhos, é conhecimento, né? O homem vai valer muito pelo conhecimento que ele tem e que ele consegue adquirir, né? Muitas vezes até a profissão que você tem, de repente, ganha um perdido, como diz os garotos aqui no Rio, e some. Deixa de existir porque uma máquina vai fazer o que você faz. Então, a grande coisa dessa existência que nós estamos vivendo, desse período que nós estamos vivendo, é o conhecimento. Quanto mais conhecimento você puder adquirir, melhor você vai ser como ser humano, como cidadão, né? Como uma pessoa que se importa com o outro, porque a gente tem que redescobrir o sentido verdadeiro da palavra empatia, né? Nós temos que ser mais empáticos. Mas, de qualquer forma, eu acho que ler é tudo, sabe? Ler é a própria existência humana. A gente se diferencia dos outros animais, porque, infelizmente ou felizmente, nós somos animais racionais, pelo conhecimento que a gente tem, pela maneira de lidar com o outro, pela compreensão que o outro existe, e assim por diante. Então, gente, se eu puder dar um conselho para vocês, leiam, não parem de ler, viu? Porque qualquer país é feito... Isso não é campanha, não sou candidato, viu? Não sou candidato, mas qualquer país... Estamos falando de leitura, né, Júlio? Mas que eu sou candidato a um bom livro, fim de papo. Isso. Então, assim, olha, se vocês puderem pensar nessa coisa, não há país bacana se não tem pessoas inteligentes, leitoras dentro dela.
né? Isso aí. Então, leia bastante. Não tem nem desculpa que antigamente tinha que comprar, o livro era caro, mas hoje você consegue livro usado, você consegue livro em PDF no computador, você consegue... É verdade. Incontáveis maneiras de ler, não tem desculpa. Leia bastante. É verdade. E tente ser feliz, porque a gente vem aqui para ser feliz, né? É isso aí. Olha só, eu descobri uma história curiosa a seu respeito e eu quero que você me diga se isso é fato. Você vai me contar se isso é fato. Tá bom. Que você gosta muito de uma cantora e que você foi um dia assistir um show dela. Uhum. E desse show surgiu o título de um livro. Ah, isso é real. Chama Longas Cartas para Ninguém. É isso? Para Ninguém. É isso mesmo. É porque, assim, eu gosto muito, o nome dela é Adriana Calcanhoto. Isso. Eu fui ver um show dela num teatro aqui no centro do Rio, que é pequenininho, chama-se Teatro Rival, e eu fiquei, era um acústico, né? Ela e o violão dela, e eu fiquei de frente pro crime, assim, olhando nos olhos dela, que são lindos. E aí ela tem uma música muito antiga, até chamada Inverno, e ela nessa música tem um refrão que diz assim: eu escrevo longas cartas para ninguém. Eu achei linda essa frase. E eu não sei começar um livro sem botar um título. Nem que seja provisório, mas tem que ter um título. Não existe livro X, não existe. Tem que ter um título. E eu achei lindo. Aí eu fiquei pensando, eu gostei tanto do título que eu fiquei pensando assim: quando é que a gente escreve uma longa carta para ninguém? Aí eu pensei em hipótese. Aí veio um belo livro, né? Sim. Sobre uma temática também muito importante, muito atual, né? A questão da importância do valor à vida, né? Da gente valorizar a si mesmo, né? Então, aí vem as inspirações que o Miguel lá perguntou, né? E que você falou que surgiu de um show, né? Sim, tem inspiração de tudo quanto é jeito. Tem umas que são muito engraçadas, inclusive, viu? Sabe? Tem um livro chamado Um Garoto Consumista na Roça, que a frase que iniciou todo o processo de escrita do livro foi ouvida na rodoviária de Uberlândia. Eu estava sentado esperando um ônibus e tinha 2 motoristas atrás de mim, e um deles falou para o outro assim: hoje eu estou mais vazio que pastel de rodoviária. Poxa! É engraçado, que aí ficou na minha cabeça e eu criei um livro para usar aquela frase. Acontece assim. Né? Então, olha só, a gente não conseguiu a Adriana Calcanhoto, né? Para vir aqui fazer uma homenagem para você, né? Por tamanha gentileza. Mas nós conseguimos a nossa educadora de música, Késia Dias. Seu esposo é violonista e ela quer prestar essa homenagem para você. Opa! A gente vai passar agora, mas pode deixar que eu vou gravar o vídeo direitinho para você. Tá bom? Tá bom. Perfeito. O dia em que fui mais feliz, eu vi um avião se espelhar no seu olhar até sumir. De lá pra cá não sei, caminho ao longo do canal, faço longas cartas pra ninguém, e o inverno no Leblon é quase glacial. Algo que jamais se esclareceu, onde foi exatamente que larguei naquele dia mesmo o leão que sempre cavalguei. Mas mesmo esqueci que o destino sempre me quis só, num deserto sem saudade, sem remorso, só, sem amarras, barco embriagado ao mar. Não sei o que em mim só quer me lembrar
eu tenho certeza de que todos que nos assistiram, né, participaram conosco desse momento, saíram mais enriquecidos com a sua palavra, né, com a sua história, com o seu conhecimento literário, e isso só nos faz admirá-lo cada vez mais. Esperamos nos encontrar em próximas Flix, porque com certeza teremos mais livros seus adotados, porque a sua obra é maravilhosa, né? É divina, e que você continue com saúde e escrevendo cada vez mais. Muito obrigada. Obrigado. Sempre às ordens, viu? Deus abençoe, tá? Muito obrigada. A todos nós, viu? Olha só, pessoal, agora a gente vai dar um intervalinho de 10 minutinhos apenas, porque nós queremos mostrar o trabalho do 8º e do 9º. Não deixem de entrar novamente, vocês vão se surpreender, tá? Os trabalhos estão maravilhosos e como o nosso tempo aqui no Instagram já está finalizando, a gente precisa fazer essa pausazinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado até agora e continuem conosco, tá? Daqui a pouquinho estaremos de volta.